Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Tenham todos um bom dia, um dia abençoado por Deus, que seja um tempo de graça, que nós possamos nos preparar bem para celebrar a Páscoa da Ressurreição. Na antífona da entrada de hoje, a vós, Senhor, minha oração dirijo, no tempo em que me ouvis. Respondei-me, ó Deus, com a largueza de vossa misericórdia e com a verdade de vossa salvação. Defendei-me, respondei-me, é o clamor daquele que diante de Deus contempla a sua bondade e a sua misericórdia e contempla também a nossa fragilidade, a nossa finitude. Hoje nós temos o texto do profeta Isaías. Isso diz o Senhor: eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos. Então nós temos o Senhor que se dirige ao seu povo com uma missão específica. Este texto nós encontramos depois do cântico do servo sofredor. É uma mensagem que o Senhor dirige ao servo do Senhor, mas também uma mensagem que dirige ao seu povo. E é interessante a expressão: eu atendo os teus pedidos e te constituí para ser elo entre as nações. Dizer aos que estão presos, sair, e aos que estão nas trevas, mostrai-vos. E todos se alimentam pelas estradas, até nas colinas estéreis se abastecem. Não sentem fome nem sede. Farei de todos os montes uma estrada, e meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe. Uns chegam do norte, outros do mar, outros da terra de Sinim. Louvai, ó céus, alegra-te, ó terra. Ou seja, o profeta anuncia que Deus está conclamando todo o povo de Israel, mas não só, os povos vizinhos, todos os montes, todos os fenômenos da natureza, o céu, a terra, as montanhas, fazer ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Então aqui tem a seguir uma das expressões mais belas para demonstrar o amor de Deus. No nosso peregrinar, na nossa vida, na quaresma também, nós também sentimos isso. Quantas vezes nós pensamos: Deus nos abandonou, Deus não está conosco. E então, agora Deus vai responder: acaso pode a mulher esquecer-se do seu filho pequeno, a ponto de não ter mais pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Se ela se esquecer, que é uma coisa difícil, pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Se ela se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Caríssimos, é comum que da palavra de Deus, Deus se apresente como Pai. Deus compare seu amor ao amor do Pai, ou sobretudo, compare o amor do Pai ao amor de Deus. De Deus provém toda a paternidade, assim vai dizer o apóstolo. Mas aqui tem uma exceção. O momento que este Deus, que é um pai com sentimentos de mãe, para fazer entender a Israel o quanto que ele ama o seu povo, ele se compara a uma mãe, a um amor de mãe para com seu filho. Rezamos com o Salmo 144. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Depois desse texto que demonstra a ternura de Deus, o amor de Deus para com o seu povo, então nós assim rezamos. O Senhor é amor fiel, é santidade. Ele sustenta todo aquele que vacila. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor não nos deixa no nosso sofrimento, não nos abandona, mas está ao nosso lado. O tempo de Quaresma é um tempo de conversão e, sobretudo, é um tempo para convertermos a imagem de Deus que temos na imagem do Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento de nós refletirmos que nós muitas vezes não temos uma bela imagem do nosso Deus. Não é assim que muitas vezes com facilidade atribuímos a Deus todos os nossos problemas? Não é assim que, quando estamos vivendo um tempo de guerra, que muitas pessoas de fé já se perguntaram por que Deus está fazendo isso, por que Deus está permitindo isso? Onde está Deus? A pergunta que nas grandes guerras se fez tantas vezes à humanidade, e que a pergunta fundamental é: onde está o ser humano?
Aonde está o ser humano, imagem e semelhança de Deus? O que está fazendo o ser humano quando move essas guerras desenfreadas, destruidoras, contra nações e, sobretudo, sofre os inocentes? Na aclamação ao evangelho de hoje, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Hoje e amanhã no evangelho, nós temos um texto muito interessante. No Evangelho de São João, uma simulação de um processo na qual Jesus se defende antes mesmo da sua morte. E aqui o apóstolo buscou responder às questões que os primeiros cristãos eram acusados contra a pessoa de Jesus. Então, naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus. Quando se fala no Evangelho de João, os judeus não é todo o povo, mas aqueles que eram seus inimigos. Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Este aqui é o texto que se segue, aquele milagre da piscina, aonde Jesus cura um paralítico. Então os judeus mais procuravam matá-lo, porque ali naquele milagre, eles acusavam Jesus de não obedecer à lei importante do sábado. Mas agora, quando ele chama a Deus de seu Pai, ele se apresenta como igual a Deus. Então, Jesus continua a dizer, em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas ele faz por causa da ligação com o Pai. Então, Jesus defende a sua ligação com o Pai. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida. Jesus se apresenta como o doador da vida. Aquele que é o Senhor da vida, o tema que é muito frequente desde o prólogo do Evangelho de São João. É Ele o Senhor que dá a vida. Ele deu ao Filho o poder de julgar. Então o Senhor é aquele que dá a vida e Jesus vai dizer assim, o Pai não julga, mas é o Filho que recebe do Pai o poder de julgar. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. De fato, Jesus é para nós a revelação de Deus, aonde Deus definitivamente quer nos dizer quem Ele é. Se nós não reconhecemos o Filho, não vamos também nunca, jamais reconhecer o Pai. Deus ninguém jamais o viu, mas propriamente em Jesus Ele se revela a nós. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Então, a experiência da vida eterna, a vida eterna é esta, é a fé na palavra de Jesus, é escutar a palavra de Deus através da palavra dos seus filhos. Já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Então aquele que vive e ouve a palavra de Deus, a escuta e a pratica, não passa pela experiência da morte, mas aquele que morre ouvindo a palavra de Jesus vai viver. Como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho de Deus. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. E, por fim, a vontade daquele que me enviou é que eu julgo conforme o que escuto. E meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus começa um discurso que é próprio do Evangelho de São João, um discurso muito elevado, que nos fala, por isso o Evangelho de São João é simbolizado, o evangelista, pela águia, porque não se atém às coisas da terra, mas nos convida a transcender. Um texto que usa uma linguagem que não é usual, mas para nos dizer, Jesus é vida, é o doador da vida. Jesus é a revelação de Deus e Jesus é o Senhor que tem o poder de julgar para nos dar a vida. Meus irmãos caríssimos, hoje a oração nós assim dizemos, ó Deus, que recompensais os méritos dos justos e perdoais aos pecadores que fazem penitência. Somos chamados a fazer penitência no reconhecimento de nosso pecado. Mas, sobretudo, a oração continua. Sede misericordioso para conosco. Fazei que a confissão de nossas culpas alcance o vosso perdão.
Então, por duas vezes fala da nossa fragilidade, do nosso pecado, mas também fala de misericórdia, de perdão, para que nós possamos viver esse tempo de conversão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.